Continuando do vídeo anterior, da aquisição das áreas de treinamento, então estávamos fazendo as áreas de mata ciliar, né? Escolhemos várias amostras dessas áreas. Aqui eu vou escolher mais uma. Na verdade, eu já escolhi todas as outras, né? Mais de 1000 pixels de todas os outros temas. Então, aqui está mata ciliar. A água também já adquiri mais de 11.000 pixels, né? Mas aqui a gente pode escolher um pouco mais aqui. Deixa eu pegar a Laguna Mundaú, só para demonstrar para vocês. Evitar as nuvens, evitar a área que tenha qualquer manchinha. Vamos buscar áreas realmente que são homogêneas. Observem que aqui tem um azul diferente, provavelmente alguma mancha diferente. Então, não vamos escolher essa parte dessa água, né? Então, tá bom de água, já tem 14.000 pixels. Como área urbana aqui, eu escolhi também algumas áreas, buscando sempre pegar áreas homogêneas, sempre buscando áreas que são mais homogêneas. Aqui, por exemplo, muito zoom, fica até difícil, porque a gente deve evitar pegar essas confluências, esse arruamento. Então, vamos adquirindo essas áreas. Depois, plantação sem vegetação. Quero mostrar para vocês cada uma dessas classes. Por exemplo, aqui a gente tem áreas que são nitidamente de vegetação, de plantação, desculpa, que estão com o solo nu, esperando somente o momento da plantação. Então, é claramente observável que é uma área de plantação, porque os limites são muito bem definidos, né? Então, essas são as áreas de plantação sem vegetação. A de vegetação baixa, eu escolhi aqui áreas como essa, por exemplo, onde eu tenho uma vegetação, mas ela não está tão densa. Então, aqui é possível ver 3 tipos de plantação: a sem vegetação, a de vegetação baixa e aqui uma de vegetação densa. Eu posso até adquirir essa daqui, passar para a plantação de vegetação alta, já escolher uma área. Só tomar cuidado, é importante sempre trabalhar um único tema, escolher várias áreas de treinamento, depois passar para outro tema para não fazer uma confusão, tá? Mas às vezes a gente pode estar passando por uma área, viu uma área bem interessante de outro tema, e a gente pode então escolher essas áreas, sempre prestando muita atenção, para não misturar essas áreas. A sombra, então a gente tem aqui nessa imagem várias sombras de nuvens, né? Aqui, por exemplo, aqui é uma nuvem, aqui é uma sombra de nuvem. Então, a gente está com categorias com tema de nuvem e de sombra de nuvem. Então, aqui, né? Sombra,
Solto o ícone, seleciono a sombra, posso adquirir, e aqui embaixo eu tenho a nuvem, eu já posso aproveitar e selecionar também a nuvem. Voltamos aqui então nessa ordem, solo exposto. O que vem a ser solo exposto? Ele parece muito a coloração tanto com área urbanizada como com plantação sem vegetação. Normalmente o solo exposto, o solo aberto, sem vegetação, ele dá essa coloração, né, puxada para o rosa, e o que diferencia uma classe da outra? Bom, a urbanização a gente consegue observar a organização das ruas, né, o arruamento, é possível então a gente identificar como área urbana. Por outro lado, a vegetação a plantação sem vegetação é possível observar devido a essas regularidades e o que tem na vizinhança. Agora, as áreas tidas como solo exposto, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de um solo exposto que ele está um terreno totalmente irregular, né? Provavelmente foi desmatado, esse sombreamento é do relevo, isso aqui também é um solo exposto. Então, aqui eu já marquei essas áreas, então eu vou fazer aqui mais um polígono, tomando cuidado para não pegar esse sombreamento, que isso depois ele pode confundir com outro tema. E o mangue, a gente escolhe áreas que são bem próximas, né, de área salgada, né, característica do mangue, né, por exemplo, aqui, com certeza, né, é um mangue. Aqui também eu tenho um mangue. Aqui é mangue. Bom, e assim a gente define as nossas classes. O próximo passo, então, é salvar todos esses polígonos em cada uma das classes, né, em cada um dos temas. Salvamos, podemos fechar. Então, aqueles temas estão salvos aqui nas nossas áreas de treinamento. Então, agora nós vamos fazer o processo de classificação dessa imagem. A imagem ela pode ser classificada utilizando alguns tipos de classificador. Quem tiver interesse em saber um pouco mais a diferenciação de cada um desses classificadores, o menu ajuda do Spring, ele traz cada um desses classificadores. Nós vamos utilizar o MaxVer, que é o MaxVer semelhança. Nós vamos então aqui dar o nome para nossa imagem classificada. Então, eu vou colocar aqui Selme Class e vou executar. Ele dá aqui dia, hora, quanto tempo. E aqui nós temos, então, a nossa imagem classificada. Esse é o resultado da nossa classificação. Então, o que é água? Ele classificou, lembram das cores que colocamos? Classificou de azul. A área urbana, o mangue de azulzinho
ele classificou, né, a sombra e as nuvens. Olha aqui, a sombra e as nuvens. A sombra estava de preto e as nuvens de branco. Ele confundiu um pouco aqui nuvem com na outra classe. Confundiu um pouco aqui dos recifes também. Mas, no geral, então, essa é a nossa classificação. E a gente pode ter a informação numérica do resultado dessa classificação aqui no processo, no botão de classificação, né? A gente pediu para classificar, executar a classificação, mas a gente pode fazer análise das amostras, dos polígonos que a gente escolheu como verdades daquele tema específico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o tema mata ciliar, né? Primeiro aqui, um desempenho médio da nossa classificação, é de 93%, é um bom desempenho. A gente chama isso de coeficiente kappa, K-A-P-P-A, né? Então, um coeficiente já próximo de 100, coeficiente interessante. Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, né, o tema mata ciliar. Então, 83% do que a gente definiu como mata ciliar, né, foi classificado realmente como mata ciliar. Teve um pouco de confusão aqui com plantação com vegetação baixa, bastante confusão aqui com mangue, o que é de se esperar, né? A gente pode depois até juntar essas duas classes, porque o mangue não deixa de ser uma mata ciliar. E aqui a gente tem essa outra matriz de confusão da amostra, significa dizer que aonde é mata ciliar na nossa classificação, né, 48,22% do que a gente classificou como mata ciliar é mata ciliar. Mas 51% do que a gente classificou como mata ciliar é mangue. Então, justamente a confusão entre essas duas classes, que é perfeitamente normal, porque a assinatura espectral realmente é muito parecida. Vamos então aqui para a água. A água a gente tem aqui uma precisão de 99,09%. Fez uma pequena confusão com plantação sem vegetação. Meio estranho essa confusão, mas 100% do que foi classificado como água realmente é água. Né? A área urbana tem uma precisão de 68%, se confundiu um pouco com plantação sem vegetação e também com solo exposto. Tá? Então, a nossa verdade aqui está bem baixa, né? O que foi classificado como área urbana e é a área urbana é 26%, e a gente tem um pouco de confusão aqui com o solo exposto, e assim a gente pode avaliar tema a tema, né? Plantação sem vegetação, 59%, se confundiu aí com solo exposto, porque a assinatura realmente é bem parecida. Vegetação baixa, teve uma boa classificação, vegetação alta também, sombra 99%, solo exposto a gente vai ver que vai confundir com área urbana e com plantação sem vegetação. O mangue a gente, né, já viu que confunde com mata ciliar, né, mas 100% do que a gente classificou como mangue, que a gente identificou como mangue, o classificador realmente colocou como mangue. E nuvem também 100%. Então, essa é a nossa estatística, a análise das amostras das nossas áreas de treinamento para classificação. A gente pode salvar esse dado e colocar no relatório, que a gente precisa mostrar a precisão da nossa classificação. É só clicar em salvar, ele vai salvar em TXT, né, onde a gente achar mais adequado.